Ok. Já a questão 3, o que que acontece? Ele está falando sobre o choque elétrico que uma pessoa pode vir a tomar e sobre a resistência humana. Então, veja só, ele tem como dados no problema que o corpo humano, quando ele está com uma pele molhada, ele possui baixa resistência ao elétrico, e quando a pele dele está seca, possui uma alta resistência à corrente elétrica. Então, para a resistência com os pés molhados, é de 1000 ohms. E para a resistência de pele seca, 1 milhão de ohms. Então, nós representamos aí o molhado e o seco por M e S. Então, olha só, ele diz que uma pessoa então está lavando a sua casa com água e de repente ela molha os pés de uma forma acidental e acaba pisando num fio desencapado. Mediante isso, ela vem a sofrer uma descarga elétrica com uma tensão de 120 volts. Veja, a tensão elétrica da nossa residência, ela vai ser fixa, ou seja, constante, ela não se altera. Então, para nós começarmos a entender isso, veja, se eu tenho da lei de Ohm que V é igual a R vezes I, da lei de Ohm, e essa voltagem não se altera, então veja bem, eu posso ter duas situações da resistência humana, quando a pele está molhada e quando a pele está seca. Ora, se a minha voltagem não pode se alterar, né, então eu tenho que ter que V é igual quando a resistência é mínima, a minha corrente então vai ser máxima para contrabalancear o produto. Então, se a minha resistência é máxima, a minha corrente é mínima. Então, ou seja, se a minha voltagem não se altera, eu tenho que ter essas situações para que ela não venha a alterar a DDP de 120. Então, no caso aí, como ele está dizendo que a pessoa molhou os pés, então observe, se ele molhou os pés, a tensão que eu tenho é 120, mas a resistência é mínima, que é a resistência de quando está molhada. Então, veja bem, eu vou ter a minha V, que é igual a resistência molhada vezes o I. Só que esse I é o quê? É máximo porque a minha resistência é mínima. Então, minha corrente máxima, no caso, que é o que ele deseja saber, a corrente máxima, nesse caso, vai ser a voltagem dividido pela resistência molhada. Então, olha só, a minha corrente máxima vai ser a voltagem, que é 120, a minha resistência para os pés molhados, que é 1000. Bem, eu posso colocar aqui 1000, que daria no caso aí 0,12 ampere. Mas olha só, nesse caso, nós não temos essa resposta. Eu posso aqui fazer uma observação de potência. Olha só, eu tenho 120 dividido por 10 elevado à terceira. Isso aqui, no caso, é a mesma coisa que 120 vezes, passando esse 10 à terceira para cima, 10 a menos 3 ampere. Essa é a minha corrente. Mas ainda assim, olha só, não tem uma resposta. Mas o que é 10 a menos 3? 10 a menos 3, ele é abreviado de mili, ou seja, mili é 10 a menos 3. E o seu símbolo é um mzinho minúsculo. Então, ou seja, a minha corrente máxima, nesse caso, o I máximo, vai ser 120. No lugar desse 10 a menos 3, ó, eu vou botar o mzinho aqui, ó, miliampere. A alternativa para essa corrente que nós temos aí calculada, então, é a resposta, a letra B, que é 120 miliamperes, ok? Então, repare que o exercício em si, só bastava você ter conhecimento da lei de Ohm e substituir diretamente
aí os dados. E lembrando dessa situação da resistência mínima, corrente máxima, corrente mínima. Essa é a dificuldade desse problema aí do aluno lembrar dessa situação, ok?